O sulco limitante, se vocês projetarem no corte axial, digamos que ele está mais ou menos nessa projeção, todos os núcleos motores vão estar nessa região, medialmente aí. Então, o núcleo ambíguo está profundo no tronco, mas ele ainda vai estar medialmente a projeção desse sulco, certo? O próximo núcleo que nós temos é o núcleo do hipoglosso. O núcleo do hipoglosso é um núcleo que acaba mandando fibras somente para esse nervo, por isso ele é chamado de núcleo do hipoglosso. Mas, na verdade, por quê? Porque o único nervo que contém esse tipo de fibra é o nervo hipoglosso aqui nessa região. Que fibras que o nervo hipoglosso possui? Fibras eferentes somáticas. Lembrem que eferente somático não tem geral especial, é somente eferente somático. O que o hipoglosso faz? Protrusão da língua. E se vocês lembrarem do quarto ventrículo, onde é que estava situado o trígono do hipoglosso? Nessa região aqui, lembram? Tinha o trígono hipoglosso e o trígono do vago. O trígono do hipoglosso está situado medialmente ao trígono do vago, que está externamente. Então, o trígono do hipoglosso vai ser o primeiro núcleo medial que vocês vão ter no quarto ventrículo. Então, no mesmo corte axial, vejam que aqui eu ainda estou falando da porção fechada do bulbo, mas na hora que ele se abre no quarto ventrículo, ele mantém essa conformação, digamos assim, dos núcleos. Então, aqui eu tenho o aqueduto cerebral, que é o que vai se abrir no quarto ventrículo. Então, vejam que logo anterior ao aqueduto, eu vou ter medialmente o núcleo do hipoglosso. E já pensando no que vocês sabem da parte macroscópica, quem que vai estar lateralmente? O núcleo do vago, porque aqui vocês têm o trígono do vago. E lembrem que eu falei para vocês que o núcleo ambíguo ele vai estar situado profundamente no tronco. O núcleo ambíguo é o único núcleo que está realmente bem no meio do tronco cerebral, tá? Mas ainda estaria medialmente, digamos assim, lembrem que aqui vai se abrir, né? Medialmente ao sulco limitante, certo? Então, ambíguo e hipoglosso são núcleos motores. Continuando com os núcleos motores, lateralmente ao núcleo do hipoglosso, vocês vão ter o núcleo dorsal do vago. O núcleo dorsal do vago, ele é um núcleo principalmente motor. É questionável se ele pode ou não ter fibras sensitivas por causa da sensibilidade visceral, mas ele é principalmente motor, só que motor eferente visceral geral, ou seja, parasimpático. Lembrem que o vago é um dos principais nervos que leva informação parasimpática a quase todas as vísceras tóraco-abdominais. E essas fibras pré-ganglionares vão ter origem exatamente no núcleo dorsal do vago, situado então lateralmente ao núcleo do hipoglosso. Ele é muito semelhante, na verdade é quase como se fosse uma continuação da coluna lateral da medula, que é onde vocês têm o sistema nervoso, as fibras pré-ganglionares, o sistema nervoso simpático, certo? E depois nós temos ainda o núcleo salivatório inferior. As fibras eferentes viscerais gerais que cursam com o vago saem do núcleo dorsal do vago. Porém, lembrem que existem outros nervos que também têm fibras parasimpáticas, como por exemplo o nervo glossofaríngeo. O que o glossofaríngeo faz de parasimpático? Inervação da parótida, através do gânglio óptico. Então, as fibras pré-ganglionares que vão inervar a parótida vão se originar do núcleo salivatório inferior. Vejam que ele é um núcleo cujo nome meio que já indica o que ele vai fazer. Então, as fibras pré-ganglionares saem do núcleo salivatório inferior, fazem sinapse no gânglio óptico e depois se dirigem para a parótida. Lembrem que tudo através do nono nervo. Então, o núcleo dorsal do vago, ele se situa também na abertura do quarto ventrículo ou do aqueduto cerebral lateralmente ao núcleo do hipoglosso. O núcleo salivatório inferior, a gente não consegue definir muito bem onde ele fica, mas provavelmente ele fica próximo do núcleo dorsal do vago, até pela função que ele exerce. Então, aqui nós cobrimos os núcleos motores do bulbo. Agora a gente vai passar para os núcleos sensitivos do bulbo. E o primeiro núcleo que a gente tem de sensitivo é o núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário, ele contém fibras aferentes, viscerais, tanto gerais
como especiais. Fibras aferentes viscerais gerais, o que eu estou falando? Sensibilidade visceral. Aferente visceral especial pode ser o quê? Gustação ou olfato. Agora lembre que o olfato é carregado pelo primeiro nervo, que é o olfatório. E o olfatório ele acaba onde? No telencéfalo. Então essa informação de olfato ela não passa pelo tronco cerebral. Ela vai passar diretamente para o telencéfalo. Então qual sensibilidade aferente, sensibilidade visceral especial vai vir aqui para o núcleo do trato solitário? Gustação, certo? Então, o núcleo do trato solitário é o núcleo responsável pela gustação. E ele vai estar localizado exatamente lateral ao núcleo dorsal do vago na abertura do quarto ventrículo, certo? Agora, lembrem que mais de um nervo craniano pode levar a informação de gustação. 2/3 anteriores da língua, facial. 1/3 posterior da língua, glossofaríngeo, epiglote e vago. Então, vocês têm 3 nervos levando informação para esse núcleo. Lembre que como ele é sensitivo, na verdade ele está indo da periferia para o tronco cerebral. Agora vejam que interessante, todos os outros nervos que nós falamos até agora, dos outros núcleos, eles têm sua origem aparente no bulbo. Aqui a gente está falando num nervo que não tem origem aparente no bulbo, que é o sétimo. O sétimo, na verdade, ele entra pelo sulco bulbopontino. Então as fibras do sétimo, para chegarem até esse núcleo, na verdade eles vão ter que descer um pouquinho. Por exemplo, aqui vocês têm a ponte e aqui vocês têm o bulbo. O sétimo está entrando por aqui. Nossa, essa canetinha tá com gente com esse outro aqui. O sétimo está entrando por aqui. O nono e o 10º já estão entrando pelo sulco lateral posterior. Para eles chegarem no núcleo do trato solitário, eles simplesmente vêm reto. Para as fibras do sétimo chegarem até esse núcleo, eles vão ter que descer. Quando essas fibras descem, vocês concordam comigo que elas formam um trato? Por isso que esse núcleo é chamado de núcleo do trato solitário. Porque ele realmente tem um trato na sua formação, que são as fibras do sétimo descendo para entrar na sua composição. Tá? Então, o núcleo do trato solitário, sensibilidade visceral e gustação, localizado lateralmente ao núcleo dorsal do vago. E depois nós temos os núcleos vestibulares. Lembre que os núcleos vestibulares, eles ficam no assoalho do quarto ventrículo, bem na junção das fóveas superior e inferior. E os núcleos vestibulares, eles são em número de 4, mas somente 2 vão estar no bulbo, o inferior e o medial. O superior e o lateral vão estar na ponte, certo? Então, eles estão situados exatamente nesse ângulo do quarto ventrículo. Aqui vocês vão ter fibras aferentes, somáticas e especiais chegando. Opa. Então, aqui, quando vocês têm a porção ainda fechada do bulbo, e nessa imagem já a porção aberta do bulbo com o quarto ventrículo, vejam que aqui vocês têm núcleo ambíguo, núcleo do hipoglosso, núcleo do vago e núcleo do trato solitário. Vejam que o núcleo do trato solitário é o único núcleo que tem a parte mais escura no centro e a parte mais clara ao redor. Por quê? Porque a parte mais clara ao redor é justamente o trato e o núcleo fica no centro. Então, o corpo celular está no centro. Depois que abriu o quarto ventrículo, vejam que vocês continuam tendo hipoglosso, vago e trato solitário, e daí lateralmente vocês já vão ter os núcleos vestibulares, inferior e medial no caso do bulbo.